Desejo saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Prometo ser bem breve, irmãos, naquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado ao meu coração nesta noite de hoje. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração, que se encontra no livro de Josué, no seu capítulo de número 9. Josué, capítulo de número 9. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 2. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, tá bom? Mas é para melhor compreensão nossa desta palavra, tá bom? Glória a Deus. Josué, capítulo de número 9, versículo de número 2. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Diga amém. Está escrito assim na palavra do Senhor: se ajuntando eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel, os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram, e se fingiram de embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que eles traziam para o caminho era pão seco e bolorento. Versículo 6. E vieram Josué ao arraial de Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei pois agora conosco uma aliança de paz. E os homens de Israel responderam aos aveus: porventura habitais no meio de nós? Como pois faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porque ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Versículo 10. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do rio Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro e dizeis: nós somos os teus servos. Fazei pois agora conosco uma aliança de paz. Versículo 12. Então nossos pães tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão, no dia em que nós saímos para vir a vós. E eis aqui agora, já estão seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho estavam novos, e agora eles já estão rotos e remendados. E as nossas vestes, os nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Versículo 14. Então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão, e não pediram o conselho ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos pular aqui para o versículo 19. O versículo 19 está escrito: então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar nele. Isto porém nós lhe faremos: deixaremos viver, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe temos jurado. Disseram-lhe pois os príncipes: que vivam e que se tornem rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre costumo dizer que os males previstos, eles ferem menos daquilo que nós costumamos esperar. E eu acredito que todos vocês concordam com isso. Quando a gente espera uma notícia ruim ou algo negativo, quando a gente é pego de surpresa, aquilo ali fere mais do que as coisas que a gente já estava esperando, do que aquelas coisas que nós já estávamos digerindo.
Então os males que nós prevemos, que nós esperamos, que nós aguardamos, quando aquela notícia ela chega até nós, o baque não é tão grande, o medo, o desespero não é tão grande comparado àquilo que nós não estamos esperando. Quando a gente não espera uma notícia ruim, e quando ela chega repentina em nossas vidas, quando ela chega de forma de repente, nós ficamos prostrados. A dor é intensa, a dor é grande, machuca mais, porque é algo que nós não estávamos preparados por aquilo, é algo que nós não havíamos esperado. Eu uso isso a fim de introdução, porque se nós olharmos ali o livro de Josué, e no início do livro, a gente vai perceber que Josué ele não esperava a morte de Moisés. A morte de Moisés para Josué foi uma morte repentina, foi uma morte talvez de repente, aquilo ali pegou ele de surpresa. Eu digo isso para os irmãos começarem a entender e a perceber como que Josué, ele se encontrou quando ele recebeu a notícia que Moisés havia sido recolhido pelo Senhor, que Moisés havia falecido. Como é que Josué ele ficou naquele momento? Porque foi uma notícia inesperada, foi algo que ele não esperava, ou seja, aquela notícia machucou ele, deixou ele prostrado, como a palavra de Deus diz. Josué, ele ficou sem forças para se levantar. Josué, ele não conseguia ver esperanças. Josué, ele não conseguia ver saídas. Por quê? Porque foi uma notícia repentina, foi algo que pegou ele de surpresa, foi uma notícia que ele não esperava. E a Bíblia vai dizer que diante daquela notícia, que Moisés havia sido morto, que Moisés havia sido recolhido pelo Senhor, Josué agora ele só sabe chorar. Josué agora ele só sabe plantear. E aí o Senhor ele diz para Josué: Josué, levanta, você vai ser o novo líder, você vai ser responsabilizado para levar todo este povo, toda esta congregação à terra que eu jurei aos teus pais. Para alguns isso de certa forma é até fácil, vai dizer: Deus está dizendo que agora eu sou um novo líder, Deus está dizendo que agora a oportunidade é comigo, Deus está dizendo que agora eu vou estar à frente da situação. Mas não é bem assim, não foi fácil como a gente lê, e ali a princípio nós imaginamos. Não é fácil assim, porque você suceder alguém, ou alguma coisa que está à falência, que está em declínio, que está se acabando, é uma coisa. Você não tem tanta responsabilidade. Por quê? Porque você já está pegando alguma coisa em ruína, você já está pegando alguma coisa em destruição. Aí você vai olhar e vai dizer: peraí, se der certo tudo bem, eu consegui desenvolver algo, mas se não der certo, eu não vou ser cobrado por isso, porque a situação já está quebrada, a situação já está falida, a situação já está aos cacos. Mas substituir aquilo que já está indo bem, aquilo que está fluindo, aquilo que está acontecendo é diferente. Então eu quero que vocês imaginem quando Josué recebeu a notícia dizendo: é você o responsável por introduzir este povo, louvado seja o nome do Senhor, atravessar o Jordão e levar eles para a terra de Jericó. Josué mais uma vez ficou com medo. Por quê? Porque não era fácil substituir Moisés, irmãos. A liderança de Moisés ali foi perfeita. Até aquele exato momento Deus estava com Moisés, mesmo o povo reclamando, mesmo o povo murmurando, Moisés estava debaixo da obediência da palavra do Senhor, aleluia. E queira o povo gostasse ou não, Moisés estava ali na afiação com o Senhor, Moisés estava caminhando com Deus, mas ele foi recolhido. Agora você imagine Josué recebendo a oportunidade, olhando para aquela situação, dizendo: como é que eu vou conduzir este povo? Como é que eu vou ser sucessor agora? Como é que eu vou ser o novo líder? Até aqui Moisés foi perfeito, até aqui Moisés foi sábio, até aqui Moisés foi capacitado pelo Senhor. E se eu iniciar e der tudo errado, se eu iniciar e as coisas não acontecer, se eu iniciar e as coisas não for para frente, pelo contrário, for para trás, meu irmão, se Deus falou, Deus se responsabiliza. Se Deus deu a ordem, Ele é contigo. Josué não está vendo oportunidade,
Josué não está vendo saída, mas quando ele olha para o Senhor, Deus olha para ele e diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ali foi para quebrar todo o medo, porque Josué ainda estava no desespero, mas quando Deus falou para ele: como eu fui com Moisés, eu serei contigo, ele se levantou, ele foi adiante, porque o mesmo Deus que era com Moisés, agora estava sendo com Josué. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: se Deus imputou algo na tua vida, vai, porque Ele garante a vitória. Se Deus te chamou nesta noite para liderar, vai, porque Deus se responsabiliza. Se Deus te chamou nesta noite para suceder, para substituir, vai, porque Deus se responsabiliza nesta noite. Às vezes o medo fala mais alto. Sabe por quê? Porque a gente se julga incapacitado, a gente se julga inadequado para aquela função. Mas Deus olhou para Josué e disse: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tira o medo, rapaz, vai adiante, através deste Jordão, eu vou dar vitória para vocês. Glória a Deus. E Deus disse para Josué: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou entregar por herança. E assim ocorreu. Aonde Josué colocava os pés, Deus dava por herança. Aonde ele chegava, tronos eram destituídos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aonde ele chegava, Deus dava vitória. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu serei contigo. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: tira o medo, tira a insegurança, eu já garanti a vitória para você. Coloca os teus pés, coloca as tuas mãos, profetiza, abre a tua boca, porque mesmo que você não tenha recursos, mesmo que você não sabe de onde vai vir, Deus está dizendo: quando você colocar as tuas mãos, eu vou entregar nas tuas mãos para você. Quando você colocar os teus pés, eu vou honrar a tua fé e a tua obediência. E aí ele vai indo, ele atravessa o Jordão, Deus dá a cidade de Jericó, ele vai mais adiante, aí ele vai para a cidade de Ai. Só que na cidade de Ai ele tem um fracasso, ele tem uma queda. Por quê? Ele começa a questionar a Deus, dizendo: por que nós perdemos, Senhor? O Senhor nos deu a palavra que aonde a gente chegasse, a gente receberia a vitória, mas agora a gente está sendo derrotado. Só que em resposta, Deus olha para Josué e diz: tem algum erro no meio do povo, tem alguma situação errada aí, Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Procura, Josué, vai atrás, porque se o povo saiu derrotado, é porque tem alguma coisa errada. Sacode a figueira, Josué. Aperta o povo, Josué. Deus sabia quem estava em pecado aqui? Sabia. Deus sabia. Deus sabe de tudo. Deus sabia quem estava no pecado, quem estava no erro. Mas por que não era mais fácil Deus falar assim: ó, o nome de tal pessoa é essa daqui, ó? Não era mais fácil Deus já não denunciar? Já falar assim: ó, é Acã, ele cobiçou uma capa babilônica, ele pegou alguns ouro, ele fez o que não devia. Seria mais fácil. Mas Deus, ele não, muitas das vezes ele não vai dar o nome, ele só vai denunciar que tem alguma coisa errada. O responsável para procurar é eu e você. Deus está dizendo: faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Comece a procurar o que está errado, porque eu vou dar vitória. Josué começa a apertar daqui, começa a apertar dali, começa a sacudir a fogueira. Deus fala: sacode, porque o fruto pronto e vai cair. Quando ele sacode, quando ele aperta, coloca a congregação para orar, para jejuar. Daqui a pouco a Acã não aguenta. Acã não aguenta e dá um grito: sou eu, é comigo o negócio. Aí Deus falou para Josué, colocou tudo em ordem, Josué. Arrumou a casa, Josué. Preparou o ambiente. Agora vai lá e volta. Mas não volta do jeito que você foi, não. Volta mais forte.
volta com mais coragem, porque na primeira vez Josué mandou só 3.000, ele olhou para aquele povo e disse: é pouquinho, vai ser fácil a peleja, mas ele saiu derrotado. Na segunda vez eu disse: volta mais forte, agora você foi com 30, agora vai com 30.000, fortalece Josué, vai mais forte nesta batalha. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, a gente tem lutas e lutas, mas em nenhum momento a gente pode olhar uma luta que seja mais fraca ou mais forte. Todas as lutas tem que ir com a mesma intensidade. Todas as batalhas a gente tem que ter no mesmo propósito, na mesma afiação. Josué olhou a situação e disse assim: peraí, o povo é fraco, a peleja vai ser fácil, vou mandar só 3.000, mas ele saiu derrotado. Aí Deus falou: para de confiar no teu poder, rapaz. Para de confiar no teu braço. Vai lá, volta, prepara 30.000 homens e você vai ver o estrondo que eu vou fazer. Eles foram, atravessaram, conquistaram a cidade. E agora a gente entra no texto. Após a cidade de Ai, após eles conquistarem a cidade de Ai, a próxima cidade era a cidade de Gibeão. Estava na rota de conquista de Josué. Ele estava na direção. E o povo, os cananeus, eles sabiam. E aí eles pegaram e disseram assim: vamos fazer o seguinte, vamos se unir. Vamos unir forças aqui, porque quando ele vier pelejar, a gente vai pelejar mais forte. A gente vai estar com um número maior. A gente vai estar com uma potência melhor. Vamos nos unir. Só que a Bíblia diz que os moradores de Gibeão disseram: não, tem alguma coisa assim não. O Deus deles é mais forte. A gente pode ter qualquer arsenal da terra, mas quem está pelejando com eles é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Não vai adiantar a gente medir forças com ele. E já que não adianta medir força, sabe o que a gente faz? Vamos se unir a eles. Vamos enganar, vamos mentir. Olha a situação. Vamos pegar algumas vestes velhas. Vamos dizer que nós somos embaixadores. Vamos dizer que a gente veio de uma terra distante. Vamos colocar sapato velho. Vamos pegar alguma jumenta cansada. Vamos pegar algum pão bolorento. E vamos até ele fazer uma aliança de paz. Olha a estratégia do inimigo. Lá vai os gibeonitas. Começam a caminhar em direção à congregação, ao arraial, em Gilgal. E quando eles chegam até Josué, eles disseram assim: olha, a gente veio de uma terra distante, nós somos embaixadores, viemos representar o nosso país. Faz conosco uma aliança de paz, porque nós ouvimos a fama do teu Deus. Nós sabemos o quanto poderoso o teu Deus é e quanto ele tem te fortalecido. Aí eles vêm. Aí Josué diz assim: peraí, mas eu acho que vocês são de perto. Eu não estou achando que vocês é de longe não. Só que a Bíblia diz que eles pegaram das suas provisões e disseram aqui: olha as nossas evidências. Pegaram uma roupa velha, mostraram para Josué. Pegaram as sandálias velhas, mostraram para Josué. Pegaram aquele pão seco e bolorento e disseram: olha, quando a gente saiu das nossas casas, o pão estava quente, o pão estava morninho, e agora ele já está seco, está bolorento, de tão distante que é a nossa cidade. Quando nós saímos da nossa casa, as nossas roupas estavam bonitas, estavam novas, e agora já está velha. Olha, as nossas jumentas tinham disposição, agora elas estão cansadas. A Bíblia diz que eles não consultaram ao Senhor. O que Josué está cometendo aqui foi a mesma coisa que Samuel cometeu na casa de Jessé. Olhou para a aparência, olhou para o aspecto físico e disse: vamos ficar com dó, é simples, está falando a verdade. Fizeram uma aliança, e quando firmaram aquela aliança, irmãos, quando eles firmaram aquela aliança, acabou. A Bíblia diz que Josué, diante daquela aliança, durante 3 dias, eles aceitaram aqueles embaixadores.
E no meio do arraial, e o pior, não é só aceitar eles no arraial, não é só aceitar eles na congregação, não é só fazer aliança de paz. O pior é que a Bíblia diz que eles tomaram a provisão deles. Ou seja, eles estavam começando a usar roupa velha, sapato velho, comendo pão embolorado. Eles começaram a compartilhar daquilo que era podre, daquilo que era estragado, daquilo que era ruim. Eles estavam comendo pão embolorado, dizendo: é pão fresco, é coisa boa este negócio, vamos se alimentar disso daqui. Mal eles sabiam que o pão era um pão velho, um pão endurecido, um pão bolorento. Olha a nossa roupa, vamos aqui, deixa a gente vestir. Colocaram da roupa, acharam que estava lá manequim de vitrine, se expondo, mas eles estavam usando roupas velhas. Olha os odres, vamos beber desse vinho. Odres velhos, rotos, estragados. Durante 3 dias eles ficaram partilhando, eles ficaram comendo, eles ficaram festejando. Mas depois de 3 dias a verdade aparece. Deixa eu te dizer algo, meu irmão e minha irmã. A mentira pode estar presente, mas ela não dura muito tempo. Alguém pode até tentar te enganar, tentar te passar para trás, mas não dura muito tempo. Por quê? Porque nós servimos um Deus da verdade. E quando nós servimos um Deus da verdade, a mentira não pode prevalecer. Você pode enganar no primeiro dia, você pode enganar no segundo dia, você pode enganar no terceiro dia, mas ao terceiro dia a verdade vai aparecer. Não adianta ficar com roupa velha, comendo pão embolorado. A verdade vai aparecer. E quando a verdade aparece, chegaram em Josué e disseram: Josué, é o seguinte, a gente foi enganado. Esses moradores aqui, eles não veio de terra longe não, eles são os nossos vizinhos. É por isso que o povo está de qualquer jeito, porque nós firmamos esta aliança. É por isso que o povo está desfalecendo. É porque nós firmamos esta aliança. Nós fizemos uma aliança de paz com eles. E olha o povo como está. O povo está desfalecido, está com um semblante triste, porque Deus havia falado: quando vocês chegarem na terra, não faça aliança com os teus inimigos. Josué, não se aliança com quem não é para se aliançar. Não faz pacto com quem não é para fazer. Só que a aliança está feita. Aí Josué olha para eles e diz: por que vocês mentiram? Por que vocês enganaram? E eles disseram: nós tememos, nós ficamos com medo. E a aliança que Josué faz, irmão, é a aliança de prego batido e ponta virada. A aliança de Josué é a aliança que palavra que não volta para trás. Josué tem palavra. Quando ele fala, ele vai adiante com a sua palavra. E aí quem estava comendo pão embolorado, quem estava vestindo roupas velhas, agora eram os primeiros a dizer: vamos matar, vamos acabar com eles, vamos destruir. Peraí, quando estava comendo pão embolorado estava tudo bem, né? Quando estava partilhando das coisas ruins, estava tudo certo. Agora que a verdade começou a aparecer, no ditado popular, agora quando a casa começou a cair, não presta, não serve, vamos matar. Só que Josué falou assim: não, nós temos uma aliança, e a aliança não permite com que eles morram. Está entendendo o que Deus está dizendo? Você não está vivo porque você é bom. Você não está vivo porque você tem muita saúde. Você não está vivo porque talvez alguém decidiu colocar um galho de arruda na orelha e falar: isso aqui está me protegendo, é por isso que eu estou vivo. Você não está vivo porque, sei lá, está com um terço no pescoço ou uma pulseirinha vermelha no braço, não. Você está vivo é por causa da aliança. A aliança que foi firmada por Jesus Cristo, ela te garante vida. Josué disse: esse povo, eu fiz uma aliança com eles, e a aliança não permite com que eles morram.
Se fosse pela vontade do adversário, ele já tinha te matado faz tempo. Se fosse pela vontade das pessoas, já tinham acabado com a tua raça faz tempo. Mas se você ainda está de pé, se você ainda tem fôlego de vida, é porque tem uma aliança. E esta aliança não permite que você morra. É essa aliança que garante vida para você. É esta aliança que garante vida para você. O inimigo está lambendo os beiços, dizendo: eu vou acabar, eu vou destruir, só me dá um pezinho. Mas tem uma aliança firmada, e a aliança firmada não se quebra, não se quebra, não se quebra. Deus está dizendo: eu firmei uma aliança com você, gibeonita, e você vai continuar vivendo. Você vai continuar vivendo. Quer o inimigo queira, quer não queira, você vai continuar vivendo. E tem outra coisa: você vai ficar andando no meio do arraial, caminhando no meio do arraial. Ainda que alguém olhe para você e diz: eu quero que morra, a vontade é morrer, é de matar. Mas você vai estar no meio do arraial, glorificando ao Senhor, exaltando a Deus. É no meio do arraial que Deus vai permitir você ficar. Os gibeonitas, Josué, mas eles estavam no engano, eles estavam mentindo. Eles vieram do tráfico, vieram da prostituição, vieram daquilo, vieram de... Não tem problema, a aliança garante vida para eles, a aliança dá oportunidade para eles. Aí dentro do arraial, eles começam a caminhar. Só que tem uma condição: a aliança garante para você vida, mas para ficar dentro do arraial não vai ficar de qualquer jeito. Dentro do arraial não vai ficar de qualquer maneira. Josué disse assim: tá bom, eles vão viver, mas eu tenho um cargo novo para eles. Vem aqui. Chamaram todos os gibeonitas. Faz o seguinte: tira a roupa velha, vai dando glória. Tira o sapato velho, dá pra cá. Pega essa credencial falsificada que vocês estavam usando, dá ela pra cá, louvado seja o nome do Senhor. Pega esta jumenta cansada, joga ela pra longe, oh glória. Dá tudo pra cá, tudo que é velho, tudo que está trazendo tua vida, traz pra cá. Aí Josué dá ordem para os seus servos, dizendo assim: ó, vai lá no bosque, pega um machado novo, entrega na mão de cada um. Pega cântaros de água, entrega na mão de cada um. Josué, o que vai acontecer? Eles vão viver, mas a partir de hoje eles vão ser rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação. Não, você não entendeu. Eles vão viver, mas não vai ficar no arraial à toa não. Não vai ficar dentro da congregação à toa não. Vão ser servos, vão servir como? Rachando lenha e tirando água, rachando lenha e tirando água, rachando lenha e tirando água. Deus está levantando uma geração de rachadores de lenha e de tiradores de água. Deus não te tirou do mundo em vão, Deus não te tirou da destruição em vão. Ele te tirou para servir na congregação, rachando lenha e tirando água. Aproxima eles do altar. Vem aqui. A partir de hoje vocês vão ser servos. Vocês não quis vir? Vocês não quis mentir? Vocês até entraram mentindo, vocês até entraram enganando, vocês até entraram fingindo ser o que não é. Mas aqui dentro vai ter que ser diferente. Aqui dentro vai ter que servir o altar e vai ter que servir a congregação. Eles se aproximam. E sabe o que é interessante? Eles estavam acostumados com o culto a Baal, com um falso culto.
Josué aproximou eles do altar. Josué aproximou eles da congregação. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Por que Josué, olha a estratégia. Por que Josué aproximou eles do altar? Porque quanto mais próximo do altar, mais longe das coisas erradas. Quanto mais próximo do altar, mais longe da idolatria. Quanto mais próximo do altar, mais longe das coisas erradas. Quanto mais próximo do altar, mais longe do culto errado, do culto de Baal. Deus está dizendo: eu estou entregando um machado na tua mão, eu estou entregando um cântaro de água na tua mão. Para quê? Para você se aproximar do altar. Porque quanto mais próximo, mais longe das coisas erradas, diz o Senhor. Aproximou do altar. E sabe o que eu glorifico a Deus? Isso aqui eu estava estudando em casa, irmão, essa palavra já tem uns dias. Já tem uns dias que eu estou estudando essa palavra. E o que Deus falou no meu coração, eu fiquei arrepiado, irmãos. Porque tem pessoas que Deus vai permitir fazer isso. Tem pessoas que Deus vai ter que aproximar de fato do altar e deixar aqui no altar, grudadinho no pé do altar. Porque se você ficar um pouquinho longe, você vai começar a lembrar dos sacrifícios de Baal. Se ficar um pouquinho longe, você vai começar a se lembrar das coisas erradas. É por isso que tem pessoas que ela tem que estar no culto. Quando acabar o culto, ela tem que ir para a vigília. Depois da vigília, ela vai para amanhã com Deus. Depois da manhã com Deus, ela vai para a tarde da bênção. Depois volta para o culto. Por quê? Porque quanto mais próximo do altar, mais longe das coisas erradas. Se ela se afastar um pouquinho, ela já sente saudade. Eu não estou dizendo todos, só que tem pessoas que é assim. Eu conheço pessoas, vocês conhecem pessoas que é 24 horas. 24 horas servindo. Porque elas sabem de onde Deus tirou elas. Elas sabem de onde Deus resgatou elas. Elas sabem de onde que elas viviam era errado, era falso, era falsificado. E ela diz: já que eu estou recebendo esta oportunidade, eu não vou abrir mão dela. Eu vou de manhã, eu vou de noite, eu vou de madrugada, mas eu não saio, porque Ele me deu uma oportunidade. Rachador de lenha e carregador de água. Só que é uma oportunidade que Deus nos dá. Alguém vai olhar lá. Olha lá como está. Está lá rachando lenha. Está lá carregando água. Mas quem recebeu a oportunidade de vida, de vez está murmurando, está agradecendo: obrigado por esta oportunidade, porque era para mim estar 7 palmos da terra, mas o Senhor me agraciou com esta oportunidade. Quem está fazendo com alegria. Quem está fazendo está passando no meio do arraial, andando no meio do arraial, carregando água, rachando lenha. Alguém está olhando e está dizendo: é fogo de palha, daqui a pouco acaba, daqui a pouco para, daqui a pouco desiste. Mas os sibionitas estão lá. Eu vou continuar, eu vou marchar. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Alguém não vai com a tua cara, mas vai ter que ver você perambulando pelo... Oh glória! Vão ter que ver você perambulando dentro do arraial por muito tempo ainda. Alguém pode não ir com a tua cara, mas vão ter que te engolir mesmo assim. É dentro do arraial que você vai estar lá rachando lenha e tirando água, rachando lenha e tirando água, rachando lenha e tirando água. A gente gosta muito de um versículo, Levítico capítulo 6, já vou terminar. Levítico capítulo número 6, versículo 13. Quem sabe? Mais forte. Mais uma. Mas ninguém leu o 2, né? O 12. O que está escrito no 12? Vamos lá. O 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote levará lenha nele cada manhã
e sobre ele porá o fogo. Para o fogo arder sobre o altar, tem que ter alguém para carregar a lenha e derramar no altar. Sabe por quê? Porque tem gente que estava dizendo para os jubileus: então, o que vocês fazem não é importante, é coisa insignificante. Mal eles sabiam que era a principal coisa do tabernáculo, era carregar a lenha, era colocar a lenha no altar. Por quê? Porque pregador, cantor, levita, eles não portam fogo nenhum, eles só são carregadores de lenha, eles só são rachadores de lenha, eles só colocam a lenha no altar, porque quem bota fogo no altar é o Senhor nosso Deus. Ele está dizendo nesta noite: faz a tua parte, coloca a lenha no altar, e eu vou começar a colocar fogo sobre o altar. Vai ter fogo sobre o altar. Faz a tua parte e traz a lenha. Já viu aquele estado? Esse pregador é fogo, esse cantor é fogo. Fogo nada, ele é rachador de lenha. Ele está lá todos os dias rachando a lenha, para o altar não se apagar, para abastecer o altar. Está apagando o fogo? Peraí, eu vou rachar mais uma lenha e vou jogar para o altar, para o fogo continuar. E sabe por que tem que ser rachador de lenha? Porque não adianta jogar tronco grosso que não pega, principalmente se tiver só brasa, não pega. É por isso que tem gente que às vezes vem no culto, senta, não consegue dar um glória a Deus, não consegue dar um aleluia, não consegue nem levantar a mão, porque é tronco grosso, não foi rachado, precisa ser rachado. Por quê? Porque quanto mais fino, mais fácil para pegar fogo. Quando passou pelo machado, mais fácil para pegar fogo. Deus está dizendo: ainda que eu te coloque dentro do machado, mas você vai ser um graveto para incendiar o altar da casa do Senhor. Rachador de lenha, fique sobre os seus pés. E carregadores de águas. Esse é o novo cargo eclesiástico que Deus está colocando na tua vida. Quem está disposto? Ainda que as pessoas olhem e falem: ih, ali não está indo pequenininho perto de mim. Mas o que você faz é de suma importância. Se você não racha, não tem fogo. Se não tem fogo, não tem presença. Se não tem presença, não tem renovo. Se não tem renovo, não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, ai da igreja. Ele está dizendo nesta noite: o fogo vai voltar a arder, o fogo vai voltar a queimar. Olha Deus incendiando o teu coração aí. Olha Deus queimando a tua alma aí nesta noite. Olha a calaxéria, eleva da camambura sória. Alguém está dizendo: eu já cheguei no meu limite, já acabou minhas forças, eu vou relaxar, vou descansar. Mas Deus está dizendo: eu te trouxe próximo, racha a lenha, tira a água, continua, porque o fogo não vai se apagar, diz o Senhor para a tua vida. Caia séria, labachai, de carraçúria, remambaia, sode, relabacai, remambore, cada séria. Desceu o Espírito do renovo aqui, de remambai, ilicanda, labachúria, remambúria, sória, elecalabarachô, meu Deus. Olha o Espírito do renovo aí. Remamboracala séria. Olha Deus dizendo: racha a lenha, eu tá com fogo. Racha a lenha, eu tá com fogo. Racha a lenha. Ei, cada raçou. Nesta noite tem renovo de Deus para a tua vida. Nesta noite tem fortalecimento de Deus para a tua vida. Queira o diabo, queira não, Deus vai te amar. Deus, Canaia, Sória, Alamamburia, Sória. Segura o machado aí, minha filha. Segura o machado aí, meu filho. Eita glória, eita glória. Olha o machado descendo. Olha o machado, olha lá, olha lá. Olha lá, marcha, marcha, marcha na terra. A calaxéria, a aliança te dá direito de marchar. A aliança te dá direito de correr.
A aliança. Ei, Candarraçoria. É Mamuriaçoria. É aliança. É aliança. É aliança. Pega Jesus. Pega Jesus. Pega Jesus. Nesta noite. Adora Ele. Adora Ele. Glorifique a Ele. Tem aliança sendo renovada nesta noite. Tem aliança sendo renovada nesta noite. Meu Deus. Vem com teu fogo, Senhor. Cadê os carregadores de lenha? Cortadores de lenha e carregadores de água, é isso? Cadê? Feche seus olhos. Deus quer te usar. Lembra, Rafa? Oh, feche seus olhos. Espírito Santo. Se entregue a Ele, se entregue a Ele. Espírito Santo. Oh, Espírito da verdade. Vem com teu fogo, Senhor. Faz a lenha. Carrega a lenha. Com teu fogo, vem com teu fogo, cura o meu interior. Talvez você não está carregando com teu fogo, cortando lenha, porque você também tem que ser curado. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, cura o meu interior. Cura, Senhor. Vem, Senhor. O meu interior. Você que precisa vem, ser Senhor. Vai colocar a mão no teu coração. Cura o meu interior. Pra falar, pra pregar, cura-me agora pra cumprir teu querer. Cura-me agora pra falar, pra pregar. Cura-me agora pra cumprir teu querer. Toda mágoa todo medo, deixa Deus te usar. Todo trauma, cura traumas nessa noite. vai curando, cura, Senhor, cura, Senhor. Cura o meu interior. Pede pra Ele te curar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Cura o meu interior. Pra falar, pra pregar, cura-me agora.
pregar, cura-me agora para cumprir teu querer. Deus está também curando nessa noite. Você ser um cortador de lenha. Oi? Cortador de lenha, ele significa também aquele que ora pelo culto, ora por tudo, ora pelas vidas. E às vezes a gente sai de casa esperando que o pregador vai fazer tudo sozinho, mas quem vai fazer é o Senhor. O pregador é o mensageiro, você é aquele que vai trazer a lenha, e Deus é aquele que vai descer com o fogo. Pra falar, pra pregar, usa-me agora pra cumprir teu querer, cura-me agora pra falar, pra pregar, usa-me agora pra cumprir teu querer. Toda mágoa, todo medo, todo trauma, cura, Senhor, cura, Senhor, todo choro. Meu complexo inferior, toda dor, Ele pode te curar. Cura, Senhor, cura, Senhor. Não importa. Não importa da onde você saiu, não importa da onde você veio, o que importa é onde você está, o que importa é onde você chegou, o que importa é daqui para frente. Alabacanda. Deus está curando nesta noite. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh, glória. Você pode aplaudir ao Senhor.